Internacionalización de la Educación Superior. Le damos la bienvenida al doctor Ever Urquía y al doctor Fernando Sendes, quienes desarrollarán el tema experiencias e impacto en la enseñanza de aprendizajes en colaboración internacional, colaboración sur-sur. Adelante. Hola, Adelante, doctor Ebel, se le escucha muy bien. Elbel. Aló, Elbel, ¿me escucha? Creo que Elbel está sin sonido, no está escuchando. Eh, Aló, Doctor Sendes, fíjese que estamos teniendo problemas técnicos con el audio del doctor Ebel. Entonces, si quiere, yo pasaré a proyectarle su presentación. ok, yo puedo compartir desde aquí la presentación. Creo que Perfecto. sí, ¿no? Voy a intentar. Ok. Ah, a tentar aquí. Compartir. Y Se mira muy bien. ¿se mira bien? Ok. Antes de nada, muchas gracias por invitarme. Y é claro que vou apresentar apenas uma cápsula, como se diz em outro, disto, porque o tema é muito extenso, não? E, e antes de mais nada, apresentar onde estou e onde está nosso grupo de investigação na Universidade de Campinas. Estamos em estado de São Paulo, Brasil, e aí temos uma colaboração entre vários institutos, e aqui temos um instituto de investigação que se chama BRAIN, que é por Instituto Brasileiro de Investigação de Neurociência e Neurotecnologia, e temos uma investigação em várias frentes, sobretudo em doenças neurológicas como epilepsia e stroke. Este BRAIN é um instituto, assim como a maioria de nossas investigações, financiado por FAPESP. FAPESP é um órgão de fomento do Estado de São Paulo, e nosso objetivo neste grande projeto é desenvolver novos métodos e técnicas para melhorar o conhecimento, para tratar e prevenir enfermidades e afecções debilitantes que afetam o cérebro. E desde o início deste BRAIN, que foi em 2013, temos aí uma grande quantidade de investigadores principais e associados, assim como estudantes de maestria, de PhD, de pós-doutorados e de graduação. E em conjunto temos publicado mais de 800 artigos em revistas internacionais, incluso também patentes, softwares, etc. E isto só é possível porque isto, em primeiro lugar, é um grupo multidisciplinário, que temos várias áreas do conhecimento, como a física, os engenheiros, os médicos, biólogos, etc. E a integração não somente se faz dentro de nosso centro, sino com outros centros do país, em Brasil, mas também em outros cantos do mundo. E aqui para ilustrar algumas dessas informações e dessas colaborações. Temos investigações que vão desde aspectos de ciência básica, quando falamos aí em la parte biológica do projeto, hasta projetos que são de aplicação clínica com imagem e outros dados, genética, etc.
Aqui é um exemplo dentro deste contexto e de la colaboración. Tenemos publicación recente en una revista muy importante en la área de neurología, por supuesto, que es epilepsia, que es muy buen factor de impacto y muy reconocido internacionalmente. Este trabalho ha sido o objeto da tese de doutorado, de PhD, de Ebel, que está aí conosco hoje, e também uma colaboração com o Dr. Concha, que está no Instituto Nacional de Universidade de México, e, por lo tanto, é um exemplo de colaboração sur-sur, envolvendo três países em que nos juntamos estes esforços. O Dr. Ebel estuve com nós outros, mas também estuve aí quase um ano, um pouco mais, talvez, em la Universidade do México para desenvolver este trabalho, um trabalho muy extenso y exitoso y con informaciones muy importantes que yo no voy aquí a adentrar en detalles porque no es el objetivo de la reunión, pero solo para ilustrar, para demostrar que colaboraciones de este tipo podem trazer frutos muy interesantes com publicações muy importantes, ¿no? Outra frente de trabalho, há muitas, mas vamos aqui limitar em alguns exemplos, é este repositório que se chama BipMed, que é uma base de dados para genética e outras informações médicas, e tem o objetivo de oferecer acesso público em dados genômicos e também fenotípicos de pacientes com doenças, sobretudo doenças neurológicas, mas outras doenças também, não? Então, aqui temos outra vez um exemplo de colaboração internacional dentro do hemisfério, que é um projeto que está quase em vias de finalizar, que é uma implementação de uma rede de trabalho latino-americana para investigação genética das encefalopatias epilépticas da infância, que Ebel também participa desse trabalho, assim como vários outros pesquisadores ao redor do mundo. As encefalopatias epilépticas da infância são transtornos de desenvolvimento progressivo, disfunção psicomotora, com crises epilépticas muito graves. Esse é um problema muito severo para os que sofrem desta entidade e afetam desde o nascimento em várias idades de la niñez, com várias subsíndromes e, por lo tanto, é importante entender este mecanismo, hacerlo diagnóstico e quizá ter um tratamento mais adequado. Então, existe uma necessidade de avaliar mais a fundo o impacto destes e novos hallados genéticos e moleculares em la prática clínica destas encefalopatias. E, por lo tanto, aqui estamos falando de Latinoamérica, onde temos muito menos informações que no continente norte-americano ou europeu. O que passa é que quando, por exemplo, vamos analisar dados genéticos desta natureza, temos que nos basear em dados normativos na população normal. Se é que os bancos que estão disponíveis internacionalmente para fazer esse tipo de trabalho são populações afro-americanas e europeia-americanas. Por lo tanto, a frequência de los alelos genéticos para variantes raras variam significativamente entre populações e diferentes grupos étnicos. Sabemos que em Latinoamérica, e particularmente em diferentes pontos de Latinoamérica, há uma diversidade muito grande de influência étnica e não podemos simplesmente comparar nossas avaliações com aquelas de europeia e americana, por exemplo. Então, há que ter dados aqui
com uma avaliação sistemática, porque temos uma altíssima diversidade genética. Há informações que são provenientes de fatores genéticos europeus, pero aí há uma mescla muito grande, há uma diversidade muito grande de povos autóctones e, por lo tanto, a frequência de mutações difere significativamente prévia a las que são descritas na literatura. Então, este é um objetivo muito importante como um exemplo que é necessário estabelecer em Latinoamérica uma rede de trabalho de investigação para determinar perfil de mutações em pacientes com esta enfermidade, mas também isto é o mesmo para outras enfermidades, não? E para detalhar um pouquinho mais neste trabalho, isto foi uma apresentação em congresso de ILAI em Cancún há um par de anos, em que aí apresentamos o projeto clínico comum, projeto multicêntrico. Isso está postado em sítio da Liga Internacional. Em centros colaboradores estão convidados a participar em vários aspectos, em vários bastante bem definido para isto, com análise bioinformática e uma validação, com o propósito de não só analisar as enfermidades, mas também analisar parte da população normal. Aqui temos vários centros colaboradores, isso provavelmente em los últimos anos, outros centros vão talvez sendo contactados, como aqui podemos ver, e com isso podemos ter uma rede que vai trazer informações importantes de este problema de saúde como um exemplo. Inicialmente já teníamos um número bueno de pacientes destas enfermidades e seguimos aumentando isto, e já estamos cerca de 300 análises e amostras, e vários destes foi possível detectar alterações específicas para o diagnóstico destes pacientes. Isso só para ilustrar dos exemplos exitosos de colaboração entre diferentes países, pero há dificuldades de recursos humanos e físicos, há retraso em aprovação de comitês de éticas locais, há dificuldades para fazer o trabalho, pero isto é natural de qualquer investigação científica ou de outros aspectos. Pero creemos que estudos como estes vão contribuir para esforços globais para melhor compreender o tratamento e diagnóstico de formas graves de epilepsia, não? Esta é parte do grupo que participou que está participando desse trabalho em específico, e que temos apoio também de FAPESP e um suporte de ILAI para isto. Aqui, outros nomes que estão participando deste projeto. Esta é uma rede de trabalho que esperamos que vá render frutos importantes. Hablando mais especificamente de colaboração acadêmica, científica, várias universidades tentam fazer acordos de colaboração, e, por exemplo, temos aí com a Universidade de Campinas, colaboração firmada com a UNAM e também com outros centros latino-americanos e outros centros ao redor do mundo. Estas colaborações são muito importantes para que possamos ter uma maior interação entre as universidades, permitir que os alunos de vários níveis, graduação, pós-grado, possam ter importantes intercâmbios com isto. Pero, se vemos, por exemplo, ao redor de FAPESP, que é mais além da Universidade de Campinas, porque depois, como eu comentei, é da Agência de Fomento para Investigações em vários aspectos, em todo o estado. Temos que as colaborações internacionais, se podem ver nestes mapas, seguem sendo muito mais
frecuentes com Europa e Estados Unidos. E a colaboração Sur-Sur ainda é muito débil. Então, temos que fazer esforços para que isto seja implementado. Temos cada vez mais alunos que são alunos tanto de de graduação como pós-grado de Latinoamérica, pero ainda temos uma deficiência de número de colaborações que possam agregar mais interação dentro de Latinoamérica. Há alguns exemplos, pero são muito poucos em comparação com os outros países e outros centros. Portanto, para avançar, tanto desde o ponto de vista de educação, de formação, de treinamento, pós-grado e investigação, com o objetivo de alcançar publicações importantes, mas também resolver problemas que são problemas de nossa região e que não são necessariamente problemas que os países europeus ou americanos, norte-americanos, vão a ter interesse específico. Então, para avançar, necessitamos integrar mais pessoas, centros, diferentes áreas de conhecimento entre nossos países, compartilhando dados, compartilhando conhecimento, fazendo colaborações que podem trazer grande benefício para todos aqui. E com isso, lhe dou as graças e podemos discutir, falar se querem alguma informação. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando Sendes. Disculpe que al inicio no tenía retorno del audio, pero bueno, me gustaría reforzar algunas valoraciones y parte del enorme currículum del profesor Fernando Sendes. Es una charla corta que pretende, desde luego, poder ampliar información en este importante evento sobre la colaboración educativa, académica, entre países o sur-sur, o especialmente entre países de Latinoamérica. ¿Ya? El profesor Fernando Sendes, él es neurólogo, con una especialidad en epilepsia y un doctorado en neurociencias, es director del programa de epilepsia del Laboratorio de Neuroimagen de la Facultad de Ciencias Médicas en Campinas, una de las universidades latinoamericanas más importantes, no solo de Latinoamérica, sino de Iberoamérica. Una universidad muy joven, pero con un crecimiento exponencial realmente bastante alto en términos académicos y científicos. Es director del Instituto Brasileño de Neurociencia y Neurotecnología. Se formó tanto en Brasil como en el exterior también, en el Instituto Neurológico del Hospital de Montreal, en Canadá. Ha participado en innumerables eventos y tiene una cantidad considerable de artículos de alto impacto a nivel internacional. Y es importante mencionar que es una persona muy abierta, muy presta a colaborar y que tiene una conexión innumerable. Creo que habemos muchos alumnos alrededor del mundo que hemos sido formados por él y tiene contactos en relaciones internacionales, no solo con universidades, bueno, con universidades de todo el mundo y más recientemente con nuestra universidad, con más universidades sur-sur, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar una pequeña ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan conversar con él, ¿ya? Y pueden aprovechar que él esté aquí. Las preguntas las escriben en el chat y se las trasladamos a él para que pueda responderlas. Gracias, profesor. Gracias. Creo que Aquí tenemos algunas preguntas por aquí. Sí. ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, para poder ser parte de este tipo de investigaciones? ¿Qué requisitos? ¿Cómo se puede acceder a esos? ¿Cuál es el camino inicial para acceder a las investigaciones, a desarrollar ese tipo de proyectos? Es una de las preguntas que está aquí, profesor. Bueno, especificamente deste projeto das encefalopatias,
Temos que ver se ainda estamos abertos a... Porque creio que agora estamos em processo de análise final de dados, não? Sí, E provavelmente aí não temos a possibilidade de novas coletas, pero há sempre muitas outras possibilidades de pensar novos projetos em várias áreas diferentes. Eu creio que talvez uma maneira de fazê-lo para que as outras pessoas possam aceder e possam ter mais interesse seria, por exemplo, criar um, um site, um ponto de contato dentro da universidade de cooperação internacional, em que possamos aí ter, por exemplo, bueno, vamos a ter um projeto, por exemplo, de investigação de crises que são recém-diagnosticadas em vários aspectos, ou trabalhos sobre epidemiologia e assim por diante, não? Então, aí podemos postar com os quesitos, porque Ebel pode comentar sua experiência, por exemplo, as dificuldades que tinha aí com contactar os centros, não? Quer falar um pouco sobre isso? Não é um processo muito simples, porque não temos que fazer encontrar uma maneira de fazer esses contatos, não? Matchmaking. sí, así es. Sin duda una de las grandes limitantes que existen en los países del sur, en varios de los países del sur, y hablo también en parte de Honduras, es las oportunidades. De hecho, para formarnos ya a un nivel de doctorado principalmente, son muy pocas las posibilidades a nivel nacional en muchos países, incluyendo nuestro país, y es el nivel realmente de formación donde se puede incurrir en investigación de alto impacto, ¿ya? Entonces, sin duda, yo creo que muy importante lo que mencionó, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales está haciendo grandes esfuerzos también en ese sentido, de poder facilitar más y divulgar más información sobre posibles oportunidades para que más personas se motiven a formarse y puedan retornar luego a reproducir esos conocimientos, esos países. Entonces, creo que sería interesante empezar por la difusión, pero no está de más siempre, al menos muy usual aquí en nuestro país también, comenzar con estímulos tempranos desde la edad estudiantil, al menos aquellos estudiantes que tienen un mayor interés en incurrir en ciencia y poder ir potencializando ese interés para que al final puedan formarse. Tenemos otra pregunta, profesor, aquí. Dice, según su experiencia, ¿cómo se podría lograr una mayor integración entre nuestros países latinoamericanos? ¿Podría utilizarse la virtualidad como medio inicial de inclusión para nuevos profesionales? Sim, creio que sim. Esta é uma muito boa pergunta, porque com a pandemia, nós todos aprendemos que os meios virtuais, hasta então, eram muito pouco utilizados, não? Hoje sabemos, temos ferramentas mais adequadas, e eu creio que esta possibilidade é interessante porque não genera muitos custos para hacer uma interação inicial e a partir desde aí, quizá hacer, seguir com trabalhos mais digamos, mais concretos, não? Esta é uma possibilidade, criar uma rede de reuniões que são, por exemplo, bimensuais ou coisas assim, para que possamos as pessoas quando começam a interagir, aí se vê que umas falam com as outras e aí isso vai cada vez mais espalhando. O outro ponto é não só ir na universidade, mas também fazer anúncios em sociedades médicas, sociedades de estudantes e assim por diante, para que os interessados possam saber que existe esta oportunidade, não? E tentar trazer todos eles juntos. Então, essa integração vai por aí. O outro ponto de integração é que
los organismos de, por ejemplo, asociaciones de alumnos, tanto de graduación y posgrado, pueden, por ejemplo, demandar, solicitar para los administradores de la universidad que dentro de sus organismos possam abrir mais estes contatos, não? E é sempre, por exemplo, em nossa universidade, constantemente há grupos, né, de professores, de administradores que saem para visitas em outros centros. E também recebemos visitas de delegações que são de várias universidades, pero infelizmente não necessariamente os interessados sabem de toda esta movimentação, não? Então, divulgação é muito importante. Divulgação impressa, em divulgação em meios e criar canais que são, por exemplo, hoje as ferramentas de YouTube, de Facebook, de Instagram e todas essas ferramentas, todos esses sítios são importantes para divulgar essas atividades, não? E utilizar estes meios para que possamos ter mais aberto a informação que chegue para pessoas que têm interesse, não? Profesor, hay otra pregunta que creo que tenemos bastante público joven hoy también en la charla. Uhum. Y uno dice, ¿qué nivel de formación académico debe de tener una persona para poder acceder a estos trabajos colaborativos? Em realidade, os trabalhos colaborativos têm muitos níveis, não? Temos, por exemplo, trabalhos que são muito específicos para, por exemplo, com ferramentas genéticas ou de neuroimagem. Então, aí há necessidade que as pessoas tenham uma formação específica, um treinamento mais avançado, e, em geral, isso se dá a nível de pós-grado, não? Pero há outros trabalhos colaborativos que são também tão importantes quanto, que se utiliza, por exemplo, como ferramenta principal, encuestas, não? Por exemplo, encuestas para saber em uma população que são as pessoas que têm determinada enfermidade, por exemplo, as epilépsias. São informações que podem parecer simples ou triviais, pero nós outros não temos dados estatísticos de, por exemplo, quais é a frequência da epilepsia real em continente latino-americano. Temos alguns estudos, mas são estudos mais localizados, são estudos que têm um número muito pequeno de amostras. Então, a formação vai a depender do objetivo final da investigação. Então, há trabalho para vários tipos de formação. Por exemplo, nós outros temos aqui, como citei, em grupo de investigação, nós temos psicólogos, temos enfermeiros, temos engenheiros físicos, médicos, etc. Então, cada tem sua contribuição a depender da investigação que estamos fazendo. O mais importante é ter um grupo organizado, consolidado, que tenha uma liderança que possa orientar, dar os caminhos para que as pessoas trabalhem em conjunto. Então, as oportunidades existem e são muito, muito largas. Gracias, profesor. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuál sería una correcta orientación inicial o cómo se podría iniciar para comenzar a involucrarse en este tipo de trabajos colaborativos? Em primeiro lugar, há que ter um contato local, que é muito importante, não? Por exemplo, se está em Universidade de Honduras, contactar dos professores que possa fazer uma introdução,
colocar em contato com outros pesquisadores de outros sítios, não? Em Brasil ou outros países. Pero também se pode a própria pessoa escrever, escrever por e-mail, escrever mensagens solicitando, não? Visitar as páginas de los organismos internacionales. Hay sitios que son, por ejemplo, dedicados a apoyar esta nivel de formación de los aplicantes, ¿no? De estos ejemplos es el IBRO, que es una sociedad internacional para avanzo de la ciência relacionada ao sistema nervoso central. E eu vou colocar aqui sítio, um minuto. El IBRO é uma... E há becas incluso para Latinoamérica, não? E aqui está, IBRO, muito fácil. Vou colocar aqui. Que é ibro.org, uma organização internacional que vai, inclusive, ter becas para esta. Vou inserir aqui em chat. Se querem visitas, esse é só um dos exemplos que aí existem de possibilidade, de passantias curtas, de passantias longas. Outro ponto que é muito interessante é em tentar de participar de congressos. Por exemplo, se tens um interesse em uma área específica que está estudando, tente ir a um congresso, não? Pode-se solicitar becas. IBRO, por exemplo, pode fornecer becas para isso. E dentro do congresso, é uma possibilidade de ter um contato direto com os pesquisadores, investigadores, mostrar seu interesse, mostrar sua disponibilidade, e muitas vezes os pesquisadores têm becas disponíveis para ter estas possibilidades, não? Sí, gracias, profesor. Creo que hay otra pregunta ahí, pero que igual la respondió en la medida que estaba hablando de la otra, respondiendo a la pregunta anterior, que era sobre cómo se hace en Honduras, ¿no? El profesor habló de contactar investigadores locales como un punto de contacto inicial para comenzar ese procedimiento. Y vamos a ver si una de las últimas preguntas, tenemos que cerrar las 10:30, todavía tenemos unos 3 minutos. Y dice, en cuanto a los estudiantes, hay posibilidades de iniciación científica, creo que era científica, quería decir en la consulta, para estudiantes a través de la movilización, o sea, a través de la movilización entre universidades, por ejemplo, latinoamericanas. Y luego consultan sobre dónde acceder, por ejemplo, información sobre becas. Básicamente son las últimas preguntas que están por ahí. Sim, sobre becas, tem que buscar os organismos internacionais, não? IBRO é um deles, pero outros, por exemplo, as organizações pan-americanas, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Congresso. Há, por exemplo, as federações internacionais, como World Federation of Neurology, ou em várias enfermidades, há estes organismos internacionais que se pode aplicar para becas. Por exemplo, Unicamp tem um sítio de informação para estudantes internacionais, se querem aceder, e isso tem que procurar onde está o sítio de informações para atrair alunos estrangeiros, não? Muitas vezes se podem conseguir becas, outras vezes as becas são em país de origem de los candidatos, pero isto é uma possibilidade. Temos aí
personas de varios países alrededor del mundo que vienen con información. Muchas gracias, profesor. Espero que eso haya sido muy útil para el público que está interesado sobre esas posibilidades de interacción. Muchas gracias por su presentación y su valioso tiempo, profesor. Gracias. Gracias a los asistentes. Salud. Chao. Desde el año 2016-2017, la Universidad Autónoma de Honduras identificó diversas necesidades en diferentes áreas. Específicamente en el Departamento de Arte, se vio la necesidad de comenzar a desarrollar nuevos programas curriculares y desarrollos curriculares, y en ese sentido es que yo formo parte de este proceso. Participo en la convocatoria que extendió Relevo Docente, y de esa forma pues me integro pues a todo el proceso de selección y posteriormente ya a desarrollar mis estudios en el extranjero. Yo me formé en el área de artes visuales, desarrollé una maestría en artes visuales y educación, enfoque construccionista, en la ciudad de Granada, España, y desarrollamos diversas asignaturas y proyectos de investigación de campo en museos, en la universidad, en la facultad y en residencias artísticas. Bueno, el impacto ha sido muy importante personalmente y también para la universidad, en el sentido de que actualmente pues me integré en el desarrollo curricular de la carrera en artes visuales que coordina la Facultad de Humanidades y Artes. También soy enlace de comunicación del Departamento de Arte hacia la Facultad de Humanidades y Artes, y toda esa experiencia pues nos facilita el hecho de poder desarrollar proyectos a lo interno en la universidad. ¿En qué sentido? Pues nosotros, como estamos en diversos programas que son muy específicos en áreas de desarrollo artístico y profesional, patrimonial y museístico, allá en España, y en Honduras todavía no se ha logrado, por ejemplo, ampliar esa diversidad de enfoques en cuanto a la cultura y el arte, pues entonces esa es la necesidad y el área específica que nosotros estamos trabajando. Número uno, el desarrollo curricular del programa en artes visuales de la carrera que se está gestionando y que ya estamos en proceso de revisión. Y número dos, desarrollar programas internos, como por ejemplo el Diplomado en Enseñanza de las Artes Visuales, que posteriormente de mi venida acá en Honduras, entonces a mí me tocó coordinar en el año 2019 el Diplomado en Enseñanza de las Artes Visuales en contextos de riesgo de exclusión social. El consejo que le daría a otros docentes para poder desarrollar estudios a nivel internacional, número uno, pues es conocer las políticas internas de la universidad. La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales tiene no solamente un programa específico, sino que ayuda a la movilidad a docentes desde otras áreas, ¿verdad? Una de ellas, pues es el programa en el que yo participé, el programa de relevo docente, que después de que regreso todavía se sigue impulsando el programa. Ha tenido algunas variantes y se ha modificado con el tiempo, pero es una buena oportunidad. No solamente dentro de este programa nosotros podemos acceder a estudiar a nivel internacional, también de manera independiente, pues hay muchos compañeros que me he enterado desde la unidad a la que yo pertenezco que también han gestionado becas a nivel internacional para poder desarrollar estudios en el extranjero. ¿Por qué es importante tener este tipo de movilidades a nivel internacional o de formarnos fuera? Yo creo que el hecho de pertenecer a la cultura hondureña y también vincularse con otras culturas, con otros contextos a nivel internacional, ayuda pues a ampliar nuestra visión del mundo, nuestra visión particular de las disciplinas a las que nosotros pertenecemos, y también nos ayuda a poder
tener un dominio en la materia mucho más específico y una expertise mucho más fina para poder servir mejor a nuestros estudiantes y también a los diversos programas y proyectos que nosotros impulsamos y desarrollamos al interno de la universidad.